Nós estamos de volta. Ótima terça-feira a todos. Fique ligado com a gente porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. Os casos de dengue passaram de 4 milhões aqui no Brasil. O número já é considerado um recorde. Com isso, o número de casos prováveis da dengue já é maior do que a soma dos últimos 3 anos. Em relação às mortes, 1.937 foram confirmadas e 2.345 estão sendo investigadas. A faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos. Os estados com o maior número de casos são o Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. Aqui na capital paulista, todos os bairros da cidade estão com epidemia de dengue, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Os casos subiram mais de 20% em uma semana. E olha só, a taxa de mortalidade materna mais que dobrou em 2021 durante a pandemia de Covid. Foi o que apontou um estudo inédito publicado pela Fiocruz. A pesquisa da Fiocruz analisou um crescimento na quantidade de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, até 42 dias após o parto. Os dados apontam para um número de 57% em 2021, no comparativo com o ano anterior, quando começou a pandemia de Covid-19. Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparada à mortalidade materna com a de mulheres em idade fértil, que não ficaram gestantes em 2021. O excesso de mortes, neste caso, chegou a ser de 83,7% maior. Este cenário indica que as grávidas e puérperas foram as mais penalizadas pela Covid do que o restante da população. E essa situação só se agravou à medida que a pandemia avançava. Para se ter uma ideia, o coronavírus foi responsável por 19% das mortes maternas em 2020. O índice que subiu para 60% em 2021. Historicamente, a mortalidade materna tem relação direta com o acesso inadequado aos serviços de saúde, que ficaram ainda mais comprometidos e sobrecarregados durante a pandemia. O coronavírus ainda ampliou os riscos para diversas complicações durante a gestação, como a necessidade de ventilação e pneumonia em decorrência da Covid-19. Olha só que alarmante, mais da metade dos trabalhadores brasileiros enfrentam problemas financeiros. Uma das consequências é o abalo na saúde mental. O problema financeiro é a maior causa de tormento que afeta a saúde mental dos trabalhadores. De acordo com a pesquisa Saúde e Gestão da 11 Fintech, especializada em saúde financeira e previdência privada corporativa, quase 70% dos brasileiros enfrentam dívidas. Nos relatos de 770 entrevistados, 50% afirmaram que os problemas de saúde são causados devido a preocupações sobre o assunto. 20% declararam que estão afetados no desempenho ou podem melhorar. As complicações financeiras, saúde mental e física são as 3 maiores causas da falta de produtividade dos trabalhadores. No que diz respeito às finanças, as principais causas apontadas foram as dívidas do cartão de crédito e renda insuficiente para cobrir os gastos mensais. Essas pesquisas mostram a necessidade das empresas adotarem medidas para promover a saúde financeira de seus colaboradores, revelando o impacto direto na produtividade, no bem-estar e na qualidade de vida no ambiente de trabalho. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira já causaram estragos em pelo menos 65 cidades. O vento forte danificou imóveis e a chuva aumentou os níveis dos rios, deixando cidades completamente submersas, levando a alagamentos que obrigaram famílias a saírem de casa. Uma pessoa morreu em consequência de uma enchente no Vale do Taquari e há registro de deslizamentos que bloquearam estradas. A previsão é que entre hoje e amanhã as condições climáticas sejam muito severas. Com risco de chuva de granizo, também são esperadas rajadas de ventos a mais de 100 km por hora em alguns pontos do Rio Grande do Sul. E nos destaques internacionais, o vulcão Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção,
várias vezes hoje, o que forçou a saída dos moradores e o fechamento do aeroporto internacional mais próximo. Autoridades alertaram que a ameaça não tinha terminado após várias erupções neste mês. O vulcão liberou uma coluna de cinzas com mais de 5 quilômetros de altura. Huang, que fica na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção no início da madrugada local e mais 2 vezes durante a manhã. As últimas erupções do Monte Huang também levaram as autoridades a fechar novamente o aeroporto internacional Samratulangi, na capital da província de Manado, a mais de 100 quilômetros de distância. A Indonésia, um extenso arquipélago no Sudeste Asiático, fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, com atividade sísmica e vulcânica frequente. Navios chineses atiraram canhões de água em embarcações filipinas nesta terça-feira no Mar do Sul da China. O governo das Filipinas acusou a China de utilizar canhões de água contra 2 navios, o que provocou danos a uma das embarcações durante uma operação de patrulha na área de um recife próximo do país do Sudeste Asiático. Pequim e Manila mantêm uma disputa territorial de longa data no Mar do Sul da China, que nos últimos meses provocou diversas colisões entre navios dos 2 países. Um incidente mais recente aconteceu perto do atol de Scarborough, sob controle chinês, e que é um cenário recorrente da disputa. Um comunicado filipino afirma que o dano é uma evidência da forte pressão de água utilizada pela Guarda Costeira da China na ação. Militares chineses reinstalaram uma barreira de 380 metros na entrada do atol, tradicional área de pesca, para impedir o acesso às águas que são reivindicadas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China exigiu que as Filipinas abandonem ações provocativas nas águas e que não desafiem a determinação da China de proteger a soberania do país. Pequim reivindica quase todo o mar da China Meridional, em uma disputa com vários países do Sudeste Asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou as pretensões chinesas. E antes de encerrar, olha só, o governo dos Estados Unidos acusou o Brasil e também a Argentina, Equador, Honduras e Peru de descumprimento de suas obrigações sobre a retenção ilegal de crianças por um dos pais, em um relatório publicado pelo Departamento de Estado. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que, lamentavelmente, existem países que relutam a ratificar ou aderir à Convenção de Haia e outros que, embora sejam sócios do tratado, não cumprem seus compromissos. A lista inclui 16 países, entre eles 2 novos, Montenegro e Polônia. Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos, ainda sem resolver com os Estados Unidos. Em 2023, 2 crianças retornaram aos Estados Unidos vindas do Brasil, mas houve atrasos por parte das autoridades judiciais no processamento de alguns casos, afirmou Washington. Em termos gerais, se um pai apresenta uma solicitação de retorno ou de direito de visita em virtude da Convenção de Haia, a informação é transmitida à autoridade do país onde se acredita que está o menor. Após confirmar a localização da criança, busca-se uma solução voluntária ou se oferece uma mediação entre os pais. Se não chegam a um acordo, o caso costuma passar à justiça. A Convenção de Haia sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores é um tratado internacional que estabelece um mecanismo civil para restituir os menores que foram transferidos ou retidos fora de seu lugar de residência habitual em violação dos direitos de custódia. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Até mais.